seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. É um prazer estar com você hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos meditar hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nos diz o seguinte a Palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra de Deus nos fala nesse texto muito claramente, sem deixar qualquer sombra de dúvida, sobre a importância de darmos valor ao tempo devido para cada coisa. Você pode observar na sua vida que mesmo aquelas coisas mais indesejáveis, elas acontecem no momento em que devem até acontecer, em que tudo está propício para que ela aconteça. Muitas vezes nós não nos damos conta dessa situação, do que está acontecendo, de que é propício que aquilo aconteça, e aquilo acontece e nós perdemos o controle porque não percebemos que chegou o tempo propício para alguma coisa. Chegou o tempo propício até para um problema e não nos prevenimos contra esse problema. Podemos ver a situação em que Jesus diz uma parábola também de um rico que juntou, plantou muito, colheu toda a sua colheita em celeiros e disse: descansa e regala-te, porque agora tens tudo o que precisa para a tua alma. E o que disse Deus para ele? Louco, hoje, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou esse texto de Eclesiastes capítulo 3, onde dizia que há tempo para tudo. Para ele estava preparado para um tempo de fartura, mas viria para ele um tempo de ceifa, um tempo de colheita, onde o que seria colhido seria a sua própria vida, e ele não estava preparado para isso. Eu quero meditar com você que hoje é um tempo para alguma coisa em nossas vidas e que nós devemos estar preparados para isso que vem, que pode ser bom ou pode não ser, porque todos estamos sujeitos aos reveses da vida, às dificuldades, como também às bênçãos de Deus. Quando não estamos preparados para as bênçãos de Deus, geralmente costumamos aproveitar mal essas bênçãos e transformar o que seria em bênção num problema. Nós às vezes não damos ouvido a palavras de pessoas que nos orientam segundo a palavra e que nos mostram o caminho correto a seguir, e pensamos que outro caminho é melhor porque não observamos o tempo das coisas, o momento em que estamos vivendo, como podemos dar o nosso viver naquele tempo. O homem é um ser situado no tempo e no espaço. O homem não é um ser que aparece aqui e aparece ali sem ter conexão com nada. Você tem toda uma história de vida, você tem relacionamentos pelos quais você passou, você tem a história daquilo que você aprendeu, daquilo que você acredita, daquilo pelo qual você luta, e através dessa história nós nos situamos no tempo. E muitas vezes somos tão afoitos que não percebemos a nossa conexão com o tempo e exatamente o tempo que Deus dá. E muitas vezes ultrapassamos da medida naquilo que devemos fazer, assim como esse homem que eu citei há pouco da parábola de Jesus, que juntou tudo para si, pensando que estaria muito bem, mas no contrário, estava indo de mal a pior, estava indo para um caminho de morte. Jesus nos traz uma palavra maior do que qualquer outra palavra que você possa encontrar por aí. Jesus diz que aquele que nele crê terá a vida eterna.
Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus é se tornar filho de Deus, se tornar aquele que vai fazer a vontade do Pai no momento certo. Ora, Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, e Ele controla as nossas vidas, nos sustentando e nos confortando em todos os momentos e nos abençoando sobremaneira. E esse Deus Senhor do tempo, Ele sabe qual é o tempo da sua vida. E Ele está sempre te dando novas situações, novas oportunidades, e mesmo no meio das dificuldades, Deus lhe permite o escape. Deus lhe permite a maneira de sair da pior situação em que você possa estar. Deus, Ele te dá cada vez mais sustentáculo de vida, e Ele te dá saída, te dá repouso e te dá amparo. Mas muitas vezes não observamos esse amparo que Deus nos dá. Muitas vezes ignoramos o amparo que Deus tem preparado para nós, porque Deus está nos falando e nós estamos com ouvidos tapados para a voz daquele que é o Senhor da história, daquele que é o Senhor da nossa história, da nossa vida, e estamos ouvindo palavras de pessoas que falam das histórias do mundo. Não pense que você deve seguir a história do mundo, as coisas como o mundo quer que aconteçam, porque o mundo é corruptível. O tempo de morrer, de aborrecer, de rasgar, é tudo relativo ao mundo. Mas o tempo de nascer, de viver, de crescer, de amar é relativo a Deus. E Deus, Ele quer que você aproveite o tempo que Ele te dá. Aproveite o tempo que Ele preparou para você, vivendo conforme Ele deseja para a sua vida. Deseja para você uma vivência diferente. Deus não quer que você esteja sujeito simplesmente ao tempo do mundo, que é o tempo da corrupção, mas quer que você esteja sujeito ao tempo da bênção de Deus. E para estar dentro da bênção de Deus, é necessário que façamos como eu já falei no versículo anterior de João capítulo 1, que diz que se cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos oferece a vida eterna. O momento de aceitar a vida eterna é hoje, de viver a palavra de Deus é hoje, e não outro momento qualquer, porque o que o mundo lhe oferece, dizendo para você esperar, para aguardar alguma coisa, ele só poderá te oferecer corrupção, dor, morte e nada mais. Mas Deus, neste momento, Ele te oferece a salvação. Basta apenas você aceitá-la hoje em Cristo e já começa a desfrutar a salvação aqui nesse mundo, porque Deus, Ele te salva agora e de uma vez por todas. Deus quer transformar as nossas vidas, basta apenas que aceitemos o sacrifício de Jesus. Nós não devemos endurecer os nossos corações, pois se endurecemos os nossos corações para Cristo, quão miseráveis seremos. Seremos miseráveis como aquele homem da parábola de Jesus, que tinha tudo em seus celeiros, mas não tinha nada. O que você tem na sua vida? Você tem na sua vida muitas coisas no celeiro, guardadas, acomodadas, acumuladas para viver uma vida de fartura, mas de repente a sua alma está sedenta, a sua alma talvez esteja vazia de sentido, a sua alma talvez não tenha um grão de misericórdia para poder viver. Talvez nesse momento você esteja se perguntando: de que vale tudo que eu conquistei? De que valerá tudo que eu conquistei? Jesus lhe diz nesse momento: tudo que você conquistou teve seu momento certo. Foram bênçãos de Deus. Seja o que você tiver, Deus te abençoou, Ele te deu. Mas é necessário que no momento certo também você valorize a Deus. Esse momento, diz a palavra de Deus, é o hoje, é o agora. Não é para deixar para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais e pode ser o dia da ceifa. Pode ser o dia de deixar de amar.
pode ser o dia de alguma coisa que você não gostaria que fosse, porque o dia de Deus é o dia de hoje. Diz a palavra de Deus: basta a cada dia o seu mal. Cuide você somente dos dias de hoje, do que vai fazer hoje e não do que fará amanhã. Basta cada dia seu mal. Seja como as aves do céu, que confiam que Deus suprirá cada dia, a cada momento, as suas necessidades, e Deus lhe atenderá, especialmente a da salvação, porque é a necessidade fundamental e eterna de todo homem. Que Deus o abençoe.